Este vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Obtenha recompensas apoiando o projeto. Link no comentário fixado. Vamos dar uma olhada no Twitter aqui, aquela papelada do gabinete já tá chata pra caramba. Aí anda calado, não vi ele falar besteira hoje, Dex. Ih, rapaz, parece que o Frota aprontou mais algum, hein? Que isso logo, Dex? Isso aqui é a lista dos Marvels. Essa porcaria é do Lobão. E olha lá, era o nome do Code Hack. Seus Maves, eu vou contar para Alexandre Frota que estão produzindo memes, que eu tenho um método. E nova esquerda é a senhora sua avó, seus milicientos. Não se preocupem, rapazes. Esse documento não prova nada. Só prova que o Luciano é um filho da puta. E aí pessoal, Code Hack aqui. Antes de começar o vídeo, eu queria lembrar a vocês que dia 17 teremos uma manifestação para tirar o sapão do STF, o que na minha visão é uma das pautas mais urgentes a serem atendidas devido ao perigo iminente que será explanado nesse vídeo aqui. Então, se você puder deixar o seu like, comentar aqui embaixo, verificar se você está inscrito e ativar o sino, e enviar esse vídeo para aquele seu amigo que tem arrancado os poucos cabelos que ainda tem, só porque o Aras mandou prender o molusco, eu vou ficar muito grato. No mais, vambora! No final das contas, eu admito que eu sempre acreditei que existia um plano por trás disso tudo. Pelo simples fato de que seria coincidência demais termos tantas pessoas, cargos, assim como jornalistas e influenciadores agindo ao mesmo tempo e de forma tão milimetricamente coordenada, que depois de expormos esse plano de enxadrista, conseguiremos não só calar a boca de quem aponta pra gente e nos chama de conspirólogos, como também assustar até o mais maquiavélico dos vilões, tamanha a complexidade e crueldade das ações que serão apresentadas aqui. Com uma thread no Twitter denominada de O Plano Vendetta, o nosso amigo Let's Dex numerou e classificou todas as peças desse complexo tabuleiro que corresponde ao nosso caótico cenário político atual, mostrando também os seus jogadores, assim como as suas motivações, que embora sejam distintas, têm como alvo a mesma finalidade: destruir a imagem, prender e até quem sabe eliminar uma das figuras responsáveis pela quebra de um sistema de poder que se arrastava por décadas no nosso país. O ex-juiz e atual ministro da Justiça Sérgio Miro é de fato, além de uma das peças-chaves, um dos alicerces que ainda seguram uma base de confiança da população, visto que mesmo o mais simples dos raudos tem de fato consciência de que o nosso sistema é absolutamente corrupto e, por que não dizer, completamente viciado em p***ria e falcatrua. De modo que Sérgio Miro, na figura de um herói nacional, é responsável pela sustentação daquilo que ainda resta de fé no sistema, assim como a sua vagarosa e progressiva recuperação. Tudo isso graças à sua atuação na Operação Lava Jato, que por mais que tente ser protegida pelo biruliro e pelas boas pessoas que estão tentando consertar a situação hoje em dia, ainda assim tenta ser eliminada pela canhotada a qualquer custo, já que esse tipo de operação acaba evidenciando as safardanas, trapaças e até mesmo mantas que esse bando de canhoto safado praticou roubando por tempos e tempos a população, garantindo por anos a fio a sobrevivência para nações com ideais morais tão corrompidos que foram capazes de escravizar a sua própria população, enquanto se escondiam no manto da consciência social e do amparo aos pobres, fazendo com que a confiança do povo para com tais representantes, como foi apresentada agora há pouco, deixe de existir, resultando consequentemente num desejo de mudança. E foi exatamente por isso que pessoas como Paulo Eduardo Martins, Éder Mauro, Douglas Garcia, Carlos Jordi e Luiz Felipe de Orleans e Bragança, assim como os ninjas da Vila dos Biros, se elegeram justamente por apresentar um contraponto a essa falta de confiança que acabou surgindo depois da sociedade entender o quão canalhas são os canhotas. E é justamente essa confiança que acaba sendo depositada nos heróis nacionais a responsável por frustrar os planos revolucionários e fazê-los adotar novas estratégias para tentar reconquistar o poder. Estratégias essas que de forma alguma envolveriam pacifismo ou até mesmo decisões baseadas na democracia e vontade popular, já que pela própria interpretação de democracia que eles têm, a vontade popular só é de fato válida quando beneficia a eles mesmos. Mas para que a goma seja tomada mesmo sem a aprovação popular, são necessárias as implantações de algumas medidas e planos que devem minar de alguma forma a estrutura do governo ou mesmo corroer o apoio popular, destruindo de uma vez por todas a reputação de seus heróis. Essa trapaça para com toda uma plateia de cidadãos tem um motivo bem sórdido, pois a
ela serve para que o terreno se torne fértil para dúvidas, facilitando o caos ou mesmo o terrorismo, o que em algum momento culminará em um golpe de Estado. Diferente do que muitos pensam, o Molusco não é necessariamente o rei do tabuleiro. Na verdade, por mais que ele não seja lá muito mais feminino do que as cabritinhas que ele tinha um relacionamento antigamente, ele pode ser classificado nessa complexa tramóia como uma rainha. Uma rainha definitivamente muito feia, mas ainda assim uma rainha, já que ele de fato não é inteligente o suficiente para articular todas as manobras necessárias para a retomada de poder. Tampouco teria hoje em dia um poder de liderança e influência tão altos, capaz de atingir sozinho o objetivo que a canhotada deseja. Na verdade, a única função dele acaba sendo inverter o ônus da culpa, manipulando a massa violenta que ainda está do seu lado, ao se revoltarem e comprarem o seu discurso de que bandidos e craquitanas são aqueles que o colocaram na prisão, não ele que cometeu os crimes per si, deixando então a sua posição de condenado e tentando assumir o lugar do algoz. Desse modo, então, fica entendido que o seu lugar no tabuleiro é de um agitador e não de um planejador. Mas se o Molusco não é de fato a cabeça por trás desses planos, uma vez que a sua imagem é utilizada como uma espécie de salvador, esse cara quer salvar o brasileiro de quê? De uma gigantesca recuperação financeira e de uma queda abrupta nos números da violência do último ano? Às vezes eu até acho que eles fazem aquela elasticidade semântica com o termo salvar, tal qual eles fazem com a democracia, dando a entender que a vontade da maioria somente seria válida quando essa condizesse com o lado em que eles representam, deixando então bem claro que o que eles querem é outra coisa. E já que falamos dessa, entre aspas, outra coisa, entenderemos qual foram os meios utilizados para preparar um terreno favorável para esse tipo de plano. Retrocedendo as tretas até o começo do ano, a primeira coisa que nos vem em mente é, lógico, a tentativa de falcatrua do Sr. Verdival, que embora hoje seja conhecido como saco de pancada do Augusto Nunes, ele obteve um destaque gigantesco perante a canhotada ao invadir o telefone do Sérgio Miro, roubar algumas conversas pessoais e utilizar de má fé fazendo algumas montagens e vazando com a maior naturalidade possível, dando também a entender que o Miro estaria fazendo uso de uma certa parcialidade quando ele operava como juiz e condenou o Molusco alguns anos atrás com o caso do triplex no Guarujá, que muito embora as nossas hienas vermelhas brandem como um processo sem provas, os dados acerca do mesmo são de fato bem completos e você consegue de forma incontestável falar que o cara é sim culpado. E muito embora toda a população já saiba da desonestidade do cara, é importante ressaltar que perante a porcaria do Estado, é necessário sim uma condenação para que ele perca os seus direitos políticos. Mesmo que todo mundo saiba pela história pregressa do cara que ele é um tremendo larápio. De forma que ao tentar minar a decisão judicial com algum escândalo como fez o Glenn Greenwald, a tentativa de imputar desonestidade ao Miro serviria como uma forma de enfraquecimento à estrutura judiciária que o condenou, dando a entender que ela seria de fato falha, coisa que nesse caso não foi. E, além do mais, gerando uma narrativa que poderá ser utilizada no futuro para anular a sentença, recuperando sim os direitos políticos de um cara que não deveria ser autorizado a concorrer nem para síndico do seu prédio. Então, agora que eu já expliquei tudo isso para vocês, fica bem claro entendermos de fato a intenção desse pessoal ao tentar descredibilizar o Miro e desconstruir a figura de herói nacional que foi criada em volta dele. Já que antagonista à figura do herói nacional, nós temos o capanga da nação. Gilmar Mendes, mais conhecido como Sapão, seria então encarregado de utilizar o fato jurídico gerado por Verdival no começo do ano para não só anular a sentença do Molusco e legitimar a ideia absurda de que a prisão foi de fato injusta, como também suplantar a falsa existência de uma estrutura que perseguiria inimigos políticos do Moro e do Biro, o que é incrivelmente absurdo, já que eles de fato são os donos e personagens dessa superestrutura, e todo mundo sabe que eles trabalham contra o povo e não a favor dele. Então, ao utilizarem-se do famoso acuse-os do que você faz, é utilizada uma enxurrada de mentiras para retirar o Moro de seu cargo através de uma suspensão, baixando drasticamente o fator moral da população, uma vez que se daria a entender mesmo que momentaneamente que o mal venceu. E é por isso que eles investem constantemente em armadilhas burocráticas para tentar não só derrubar aqueles que defendem a verdade, como também coibir a coragem de outras pessoas para tomar o lugar daqueles que cairão sucessivamente. Através da CPI das fake news, projetos de lei que regulam a mídia, ou mesmo
regulação do fluxo de dados das redes de internet, eles tentam criar uma narrativa suplantada por um texto legal que classificará qualquer um que se opõe a eles como automaticamente um bandido, tornando então possível a anulação de eleições ou até mesmo a tomada do governo pela força, dando um gigantesco checkmate num povo que apenas queria restaurar a sua dignidade. Mas não se desesperem ainda! Tem os modos de resolver isso aí. Graças ao esforço e sagacidade de algumas pessoas, aquele discurso sem sentido da Lava Toba foi colocado onde devidamente deveria estar desde o começo, no lixo. Porque assim como capturado no discurso da semana passada daqueles rapazes que gostam de dar flag no vídeo dos outros, a Lava Toba se estenderia para todos os juízes e promotores, inclusive aqueles que fizeram alguma coisa certa. Sendo então mais uma das formas de punir o Moro ou outras pessoas que prestaram serviços ao nosso país, já que alguns membros do grupo dos Sojadores Livres consideram a prisão do Molusco até injusta, o que eu diria que é uma espécie de atentado ao bom senso. E ao julgar pelo carinho e pela proximidade que eles têm com o João Sapão, eu tenho quase certeza que a água nunca ia bater na bunda dele, mas com certeza ia prejudicar uma série de pessoas que atrapalham os planos dessa gente aí. Uma vez que eu entregar a faca e o queijo na mão do bicho verruguento, esse instrumento de gente com mentalidade pequena pode sim ser utilizado para prejudicar o Moro e até anular a Lava Jato, se fazendo portanto bem mais inteligente a retirada dele através de um processo de impeachment. Portanto, dia 17 carregue a sua bandeira, sua vontade patriótica e um pouquinho de sal, para que a gente consiga expulsar o sapo do banheiro e de quebra acabar com o plano desses idiotas. E aí pessoal, fim do vídeo aqui. Eu só queria pedir desculpas porque eu demorei pra postar, isso aqui deveria ter saído na quarta-feira, mas tudo bem. É importante que vocês, dia 17, permaneçam firmes, confiantes e com sangue no zóio, porque a retirada do Gigi Verruguinha é de crucial importância pra gente conseguir algumas mudanças importantes nesse país, assim como conseguir também amedrontar os crápulas corretos. No mais, seria isso. Camisetas opressoras, o pessoal do Apoia-se, muito obrigado por quem ajudou, muito obrigado por você que assistiu esse vídeo. Se você conseguir compartilhar isso com o maior número de pessoas pra que a gente consiga encher as ruas amanhã, vai ser legal pra caramba também. E a partir do próximo vídeo eu vou trazer algumas novidades bem interessantes, então fiquem atentos. Provavelmente vai sair na terça-feira. Eu sou o CodeHack, muitíssimo obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima. E muito obrigado para você que tem compartilhado o canal, a gente já tá chegando em 45 mil. Falta pouquinho pra gente bater a meta dos 50 e eu liberar a pasta de memes. Falou!